Chamar essa turma boa para trocar uma ideia e bater um papo. Então, eu queria chamar o Alexandre da DASA, por favor, uma salva de palmas. Seguindo aqui, agora com o André, cadê? Nosso Kleber. É reconhecível agora. Pois está ele. Cleberson Chiro, cadê? Opa! Só gente moderna. E a voz feminina para encantar aqui o palco também, Tati, por favor. E, poxa, esse tema, eu sou um entusiasta. Eu trabalhei desde 2010 olhando para a cibersegurança também, projetos para fomentar negócios nesse setor. E era tudo grama, né, como se fala. Costumo dizer que é uma bolha dentro da bolha. Você tem a bolha de tecnologia e depois tem a bolha de cybersecurity. Acho que em torno de 10 a 15% do orçamento de TI vai para cyber, não sei se mudou. Foram números mais, quando estava um pouco mais aprofundado. E a gente vive uma digitalização intensa da economia, né? Pós-pandemia principalmente, em que foi até forçado muitas vezes setores tradicionais terem que se digitalizar. E para vocês terem uma ideia, pegando números do varejo, né, tradicional e a representatividade do comércio online, antes da pandemia estava em torno de 3 a 4%, dependendo do segmento de varejo. E pós-pandemia, esse número está entre 15% a 20%, também dependendo do segmento, mas quadruplicou, assim, praticamente. Então, você tem um volume de transações muito maior, consequentemente, é muito mais visado os ataques, tentativas ali de golpes. Então, a cibersegurança, ela é um alicerce de qualquer negócio que tem um canal digital ali para se relacionar com o seu cliente, com o seu consumidor, para transacionar. E tem um grande desafio que é tirar a cibersegurança do technical case, do calabouço lá do data center e ter a presença efetiva no board do negócio, como o alicerce do negócio. Tem que ter alguém com conhecimento lá dentro que possa trazer e implementar essa cultura em toda a organização. Então, o nosso objetivo hoje é esse, justamente trazer uma turma de CISOs aqui, que eles vão compartilhar muito conhecimento com a gente, trazer um pouco dos desafios que eles viveram em várias empresas, não somente nas que eles atualmente representam, né? Todos têm uma jornada longa e rica de bagagem. E longe de mim querer ter a presunção de apresentá-los, então queria começar uma rodada ouvindo cada um de vocês para contar um pouco da sua história como líder, como profissional e também a responsabilidade que tem na atual empresa que representa, tá bom? E só um ponto, do lado de cá tem uma salinha com café e água. Quem quiser, fique à vontade, tá bom? Vamos começar com a Ladies First, secretária, por favor. Só puxar para cima. Tecnologia. Eu sou a Tatiane Romano, sou responsável pela área de segurança da Suzano. Suzano SA, para quem não conhece, Suzano Antiga Celulose Papel, para quem não conhece Papel Neve, para quem não conhece Report, Selinha. Conhecemos intimamente, né? Não podia perder essa disciplina. Sensacional, hein, Marcão? A gente está acostumado com as piadas. Estou na Suzano tem 3 anos, com tecnologia 15, na área de segurança 10 anos. Quando eu entrei na Suzano, eu entrei com o desafio de estruturar a área de segurança, então não existia essa área. Tinha uma área de tecnologia, tinha alguns profissionais trabalhando. Que ano foi isso? Estamos em 3 anos atrás. Foi 3 anos atrás que eu entrei com esse desafio. Foi o convite na época do CIO atual que estava lá, que era o Ney. E desde então a gente está numa jornada de crescimento na companhia. A Suzano fez 100 anos esse ano, né? Então a gente tinha, eu falo que há 97 anos a gente tinha 2 funcionários de segurança e hoje a gente é quase 40 dentro de um time, fora nossos parceiros, todo o ecossistema que a gente trabalha, né? Então é um prazer estar aqui com vocês dividindo esse painel. Prazer é nosso. E um ponto interessante que ela comentou, pessoal, que vale a pena. Que não é o papel neve, né? Não, que não é o papel neve. É que você entrou para formar essa área, né? E sim.
muitas organizações enxergam cibersegurança como um custo. Só pensam em investir nesse setor depois que sofre um ataque. E aí vai ter uma medida reativa. E quando é reativo, o custo é muito maior, às vezes até irreversível, reputacionalmente falando, né? Então, olha uma empresa desse porte, quanto tempo, né, teve que aprender para priorizar e agora tem uma... Graças a Deus não foi reativo. Que bom. Então... Mas isso é muito comum nas empresas, esse ponto que eu quis destacar. Então, espero que, ainda bem que não foi reativo. Não, e que continue. Com certeza. Obrigado, Tati. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Domingos, trabalho na área de segurança há 25 anos, passei por consultoria, setor financeiro, telecom, e hoje estou na DASA, uma empresa do setor da saúde. A DASA, para quem não conhece, é uma empresa de 69 marcas, 15 hospitais, Teobone, Alta, Lavoisier, muitos de vocês devem ter passado por alguma das nossas empresas. É uma empresa de 50 mil funcionários, mais de 400 milhões de exames que são realizados, e eu estou lá nos últimos 4 anos. É um setor bastante desafiador, né? Eu costumo dizer que não existe um setor onde você tem mais dado, mais informação sensível, e aí o desafio de amadurecer, né? Uma empresa dentro de um setor que, motivada ali pela pandemia, teve que, como o Marcos falou, sofreu ali uma aceleração, né, no processo de digitalização. Então, essa é a minha diversão. Boa, obrigado, Alexandre. Bom, boa noite, pessoal. Sou o Kleber, estou como head do C6 aqui de Segurança da Informação. Então, queria mais uma vez desejar boas-vindas a todos, sintam-se em casa. Tá? Eu estou aqui no banco desde os primeiros dias, sou funcionário número 44. Ajudei a montar esse prédio e já trabalhei em outras empresas. Trabalhei do outro lado do balcão também, desenvolvendo tecnologia de segurança. Estou há 23 anos no mercado de segurança e há quase 30 em tecnologia. E, de fato, assim, o que o Ale falou dos desafios, acho que, principalmente aqui, mas não só aqui, onde a gente começou a entender melhor essa integração entre negócio, experiência e segurança, para, de fato, tirar esse estigma de bloco ou dos caras chatos, do cara que almoça sozinho e estar com Então, o desafio aqui foi grande. No começo não tínhamos esse status, mas hoje a gente já conseguiu evoluir. Então, espero conseguir passar um pouco dessa experiência para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. E até, Clebão, acho que o C6 é um exemplo, né, dessa nova cultura em que um dos sócios é de cibersegurança. Então, na mesa do board, desde a origem da empresa. Exato. Assim, o primeiro contratado de tecnologia, que foi o CTO, ele veio da área de segurança. Ele era o CISO de um outro banco. Então, para a gente que já era da área de segurança entrar, foi um grande atrativo vir para o C6 exatamente por conta disso. E se a gente pensar o setor financeiro, né, tradicionalmente, para você expandir a rede de correntistas, tinha que abrir uma loja física, uma agência a cada esquina, né? Lembra da concorrência de Santander, Itaú, Caixa? E a gente vive um movimento contrário hoje. Muitos dos bancos tradicionais estão fechando essas agências, outros transformando em coworking, espaço de experiência, e digitalização intensa. Então, eles nasceram já com essa visão, então tinha que ter cibersegurança já como alicerce ali, né? Desde o primeiro dia, e envolvido em todos os projetos desde o primeiro dia. Acho que esse foi o grande ponto de mudança para o sucesso. Assistir. Bom, boa noite. Eu sou o Cleber Sorachilo, as pessoas me conhecem como Chilo. Primeiro agradecer o Clebão e a Glaze, né? Assim, eu fui na casa, né? Eu não fui 40 embora, mas eu estava perto dos 99, 100 ali, né? Então, me sentindo de volta em casa. Hoje eu estou na Arco Educação, com diretor de segurança, privacidade e IT. A Arco Educação ela é uma empresa, acho que de educação a maior da América Latina. A gente está em 1/4 de todas as escolas particulares, né, do ensino médio para baixo. A gente tem 19 marcas dentro do nosso grupo. Hoje estamos com 4.200 pessoas, né, e a gente trata com um dado que é super sensível, que é criança e adolescente. Então, assim, né,
Nossa vida não é que nem o Clebão, né, a parte de prevenção, né, a fraude, vazamento financeiro, mas se vazar dados de criança e adolescente, aí a vida fica muito, muito triste, né? Também estou atuando como DPO dentro da Arco, né, então já dá uma preocupação 2 vezes, né, então já faço parte da área e ainda, né, com a responsabilidade de privacidade. Não pode ser preso. E não posso ser preso. Ainda bem que independente mudou a normativa, né, 2 meses atrás, agora assim, para ser preso tem que provar que eu quis fazer, então não vou querer fazer. O desafio da Arco, ela é uma empresa formada desde marcas que já tem muitos anos, então assim, a Arco em si, ela não é muito conhecida, mas as marcas dela são, então, né, o sistema de ensino COC, SAS, GIC, Positivo, SAI, Conquista, né? Então são algumas que fazem parte, né? A gente tem uma parte do ramo financeiro também, então o ISAC, ele é uma acreditadora de escola, e a gente constrói também um RP da escola, né, através da ActiveSoft, além de outras unidades que são de ensino suplementar, então International School, PS, Naviadela, né, ensino, escola de inteligência, que é psicossocial, e o grande desafio quando eu entrei através de uma das marcas do Isaac, da Arco, que foi o Isaac, eu fiquei até dezembro. Em janeiro eu vim para assumir e unificar todas essas áreas que hoje eu cuido dentro do grupo. Então, tipo, eu não sou a pessoa mais querida, porque eu saí roubando um monte de gente de um monte de área, né? Você, você tem uma pessoa de segurança, não, agora é minha, né? Não é sua. Aí, a Arco, ela surpreende por ser uma empresa de educação e ela investe em segurança. Eu acho que isso é uma das coisas que me impressionou bastante já desde o início, né? Então, ela tem uma preocupação séria com a segurança, com a proteção de dados, ela investe conscientemente, não é por vazamento ou incidentes, né? Dentro da área de tecnologia, o meu orçamento é um dos maiores lá dentro, até por esse investimento, então a gente, do mesmo jeito que eu sinto orgulho de ver como o C6 cresceu, hoje eu sinto orgulho de participar da Arco. Chiro, você estava comentando que você roubou 4 advogados do jurídico, é isso? Pois é, eu tenho uma coisa que é muito parecida com o Zé Luiz aqui do C6. O Zé Luiz, ele sempre trouxe no pensamento dele que segurança e prevenção à fraude deveriam andar juntas. Tanto é que ele juntou aqui no C6, né? E é um pensamento meio comum. Eu também tinha um outro pensamento, que era juntar segurança junto com proteção de dados. Então, as áreas de privacidade deveriam estar juntas. E eu juntei isso já, é a 4ª empresa que eu junto isso. E na Arco, o time do jurídico, né, assim, quando eu comecei a fazer parte do grupo em janeiro, a diretora do jurídico hoje é a amiga, mas quando eu entrei, ela falou assim: poxa, você acabou de entrar, você está roubando minha área. Eu falei assim: mas assim, a privacidade e segurança tem que andar junto, por quê? Expliquei todos os motivos. O nosso CFO, o nosso CEO, o nosso CTO entendeu que fazia sentido. E aí, então, eu tenho hoje uma equipe com 4 advogadas dentro do time de segurança. Atuando em privacidade. Juntou o jurídico e cibersegurança, é o terror da inovação e do CX ali, né? Então, e a gente é legal, pai. Muito bom. Pessoal, então o tema traduz bem o que a gente começou falando, cibersegurança como estratégia de negócios, integrando governança e inovação. E até quando eu estava discutindo o tema com o Ivan, quase me bateu, falou, pô, você precisa de segurança para inovar? Eu falei, não é que a cibersegurança vai inovar, ela vai permitir que inova, né? A gente ficou discutindo e chegamos nesse roteiro. Você não inova, mas ele cria as leis, né? A gente está vendo o marco legal da inteligência artificial, é feita por políticos que não manjam nada de tecnologia. Se a gente não tiver um diálogo propositivo, vamos criar barreiras lá que vão perder competitividade em nível global. Então, a importância desse diálogo. E foi um desafio trazer uma voz feminina, é um setor ainda com pouca diversidade, né? Obrigado, Tati, por ter aceito. E a Simone, que me ajudou nessa jornada aí, conectando a Tati conosco. A Simone é um nome influente em cibersegurança também, muito bom ter você com a gente. Obrigado. E vamos lá para o nosso bate-papo. Então, eu queria trazer uns números, pessoal, que mostram bem como essa relevância para o negócio, né? 70% dos clientes afirmam que deixariam de fazer um negócio com uma empresa se sentirem que seus dados não estão protegidos. Olha quanto impacta a fidelização, NPS, percepção de valor na jornada do cliente, né? 10,5 trilhões de dólares é o custo estimado global de cybercrimes até 2025. Então, se a gente pensasse que fosse cybercrime fosse um país, seria o terceiro PIB da economia global, né? É brutal. 30% percentual de redução de custo de um ataque para empresas que investem em cibersegurança proativamente. Então, o impacto no negócio que traz, né?
e 25% é o percentual possível de queda no valor das ações da companhia após um incidente de vazamento de dados. Então, olha quanto impacta a organização como um todo, né? Então, a importância de ter isso no board. Vamos para a primeira rodada. Importância de cibersegurança como na visão corporativa do negócio. Como vocês buscam furar essa bolha técnica e levar essa percepção de fato para o board do negócio, os desafios que vocês enfrentam para ter essa percepção de valor? E se também tem casos de incidentes que vocês viveram, às vezes não precisa nem citar nome de empresa, mas trazendo casos práticos, ou até de terceiros, que isso gerou uma lacuna para que a cibersegurança tenha essa relevância importante. Eu queria passar a rodada antes de vocês livre aí. Nossa, Bora. tá bom. Muita pressão. Bom, acho que hoje em dia, se o board não estiver preocupado com segurança, ele provavelmente não está pensando em sustentabilidade a longo prazo da empresa, né? Então, falando da Suzano, ela tem investido em segurança e ela tem se preocupado muito com isso em todos os níveis, e a gente tem reuniões regulares com o conselho, com comitês administrativos, com o comércio. E a preocupação é sempre a mesma, né? O quanto de receita eu vou perder, né? O quanto que eu vou parar minhas operações ou algo nesse sentido. E ao mesmo tempo, a Suzano, ela tem um slogan de que ela é uma startup de 100 anos. E aí começa o nosso desafio, né? Como que a gente faz uma startup de 100 anos inovar com segurança, né? Como que a gente consegue colocar isso de uma forma segura para a nossa empresa, né? Então, hoje eu faço parte dentro da nossa estrutura de tecnologia, então a gente tem por defesa e por definição caminharmos juntos, né? Então a gente trabalha com todas as nossas áreas de negócio inovando, mas sempre olhando para a questão de segurança. Não é fácil, não é trivial, eu acho que o trabalho de segurança é muito mais, hoje em dia, muito mais criativo do que de blocker, igual o Kleber comentou. A gente tem que estar buscando, estudando e tentando entender sempre o que a gente tem que ajudar a empresa a continuar inovando, porque a empresa hoje em dia, se ela não inova, ela não fica competitiva. Essa é a verdade, né? Então, é um desafio. Eu falo que o profissional de segurança no mercado, hoje ele não pode conhecer só de segurança. Ele tem que conhecer de diversos assuntos para ele estar na mesa da conversa que está acontecendo e que vai fazer mudança na empresa. Então, não é fácil, de verdade, não é trivial, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê que o que a gente está defendendo, o que a gente está querendo garantir para a companhia, ela consegue garantir que aquele valor se permaneça, eu acho que é o que faz a gente fazer o nosso trabalho, né? A Suzano, ela ganhou nos últimos anos e vem ganhando consecutivamente prêmios de inovação. Então, a gente tem inovação em toda a nossa cadeia de produtiva. A Suzano tem fábricas, tem 11 fábricas no Brasil, 2 agora nos Estados Unidos, alguns centros de inovação fora do país. Então, a Suzano vem buscando competitividade e eficiência operacional, e isso só existe com a inovação. Essa é a verdade. A gente não consegue falar de competitividade e eficiência operacional se a gente não colocar tecnologia, se a gente não colocar inovação no mercado e colocar na nossa ponta, né? Então, essa é uma preocupação da Suzano. A questão de segurança, ela está no board, ela está no conselho, e eu me sinto muito grata de estar numa empresa que eu não precisei brigar para estar lá, e para esse tema não estar lá. Então, por isso que eu comento no começo da minha fala de que se o board não está preocupado com segurança, ele provavelmente não está olhando a longo prazo para a sua empresa, para o seu business, né? Mas não é fácil, é difícil, e as conversas elas sempre são cada vez mais difíceis quando você faz o seu bom trabalho. Eu acho que a segurança ela fica um pouco mais fácil de conversar quando você tem problemas sérios, e aí todo mundo para falar sobre aquele assunto. Só que o seu trabalho bom é o seu trabalho que não é visto, né? É o seu trabalho que você não está lá numa mesa quente, é o seu trabalho que você não está sendo cobrado pesadamente. Aí você está fazendo, o seu time está fazendo um bom trabalho. E você reverter essa conversa e falar, não, mas eu não estou aqui, você não está brigando comigo, é porque eu estou fazendo o meu bom trabalho e eu preciso continuar fazendo o meu trabalho, é difícil, né? Eu sempre falo para o time, a gente sempre tem as conversas internas de que a gente precisa entender que a inovação ela vai continuar, e que se a gente não estiver junto, nós vamos ficar para trás. Não a inovação não vai parar.
A empresa não vai parar de investir, a empresa não vai parar de pensar de outras formas. Então a gente tem o dever de acompanhar isso e de estar junto, porque é muita inocência nossa achar que a gente tem um poder de barrar uma inovação ou qualquer outra coisa dentro de uma companhia quando ela está dentro da estratégia dos pilares da companhia, seguir inovando e seguindo com a competitividade no mercado, né? Então, acredito que, e de novo falando da Suzano, a conversa para mim hoje ela é mais tranquila porque o board tem muita consciência sobre esse cenário. O board está sempre muito aware sobre essas questões. O próprio comitê do conselho é muito preocupado com isso e eles sempre trazem muitas perguntas em relação a isso. Então, empresas de capital aberto, como a Suzano elas têm isso por padrão de uma preocupação. Então, essa conversa fica um pouco mais fácil. Não significa que o meu trabalho é mais fácil, mas significa que eu consigo ter um pouco mais de espaço para a gente poder falar sobre isso. Mas eu também só consigo fazer esse trabalho a longo prazo mostrando esse resultado. E muitas vezes o resultado é silencioso, né? E acho que é o nosso maior objetivo, é ser um pouquinho silencioso dentro da empresa, não fazer muito barulho, mas sempre acompanhar a inovação junto, porque a inovação não vai parar. A gente precisa falar de inovação, a gente precisa caminhar em conjunto, mas a inovação também não consegue ser sustentável sem segurança. Hoje, se você publicar qualquer tipo de aplicativo, qualquer tipo de sistema na internet, sem o mínimo de segurança, você não sustenta isso por segundos. Então, assim, a gente precisa falar dessas questões e a gente precisa se entender, porque no final do dia a gente quer ajudar e colaborar com que isso fique perpétuo na empresa até quando a empresa deixar de querer usar esse produto digital, deixar de querer inovar nesse produto e inovar em outro. Muito bom. Alexandre. Bom, como a Tati disse, hoje não é uma dificuldade justificar para o board que é necessário investir em segurança. Está na Globo, pessoal, né? Está no rádio, né? Notícias de empresas que foram invadidas e a sua operação foi impactada, e isso impactou financeiramente, impactou legalmente. Então, eu não preciso hoje justificar que esse é um tema importante que a gente precisa investir. Mas não é por causa disso que a gente vai ter orçamento infinito como o Cheiro tem, né? Tem muito o senso de urgência, né? Porque um dos sucessos que eu vejo na companhia é a gente sempre ter um dos pilares, um dos drivers da nossa estratégia de segurança é o risco. E o risco é um negócio que hoje eu estou exposto para o cenário A e amanhã B. Essa é a diversão, é dinâmico, né? Diferente do setor financeiro, eu não tenho problema, a fraude não é um problema para mim. Meu problema é alguma ameaça cibernética que impacta, que indisponibiliza a minha operação. Se você perguntar para um médico o que afeta a operação dele, ele vai falar que é a indisponibilidade da tecnologia. Porque sem tecnologia ele não trabalha, eu não entrego, eu não processo um exame. Então, eu dependo de tecnologia. Se você perguntar para o presidente, ele vai falar que o incidente de segurança impacta a estratégia. Puxa, legal, então me dá dinheirinho, não, alto lá, né? E aí o desafio da gente como executivo, puxa, de tudo que eu tenho que fazer, o que é prioridade? Qual que é a principal ameaça que meu negócio está exposto? O setor da saúde, ele infelizmente está facinho. É um setor altamente atacado, né? Ano a ano só aumenta. Os últimos 2 anos diminuiu um pouco porque as empresas começaram a investir. Os criminosos viram que o setor da saúde depende de tecnologia, então eu vou lá, comprometo o ambiente, criptografo tudo, né? O tal do ransomware, e aí infelizmente é um setor que muitas instituições ainda não têm lá os controles de segurança. Então para o criminoso, a chance de receber ali a extorsão é muito maior. E aí onde entra a gente dando de novo esse senso de urgência, onde que eu disputo o orçamento com o meu colega que quer ampliar leitos em hospitais, com o meu colega que quer criar novas unidades de negócio para gerar receita, né? Afinal, a gente é uma empresa de capital aberto, tem os acionistas, quer dinheirinho. E aí, como que a gente disputa isso? Isso aconteceu bastante. A gente deixou de ampliar os leitos para investir em segurança. Beleza. No ano seguinte, a gente andou de lado para manter aquilo. No ano seguinte, tem uma ameaça que era menos crítica, mudou a exposição do negócio, inovação. Inovação é muito legal, né? A gente de segurança fica muito feliz quando o negócio
inova. Só que ao mesmo tempo você fala, ferrou, né? É mais um produto, é mais uma coisa que a gente precisa implementar controle, precisa de jeito, precisa de tecnologia, precisa de processo. Então, esse senso de urgência é o que vem ajudando a gente a fazer a diferença, né? Porque a gente, como segurança, concordo com a Tati, a gente precisa estar muito próximo do negócio. Costumo dizer que a gente precisa gastar sola de sapato. Precisa tomar café, né, Tati? Lá com o dono do produto, porque a gente é chato, né? A tal de fricção, né? O controle, a tal de MFA, isso vai causar evasão dos nossos clientes. E aí essa conversa, gastar sola de sapato, que a gente, fazendo exercício da empatia, escutando, aquela choradeira, eu sei, está difícil tudo, mas então, o que a gente pode fazer hoje para melhorar aqui? Você evolui, depois a gente evolui mais um pouco aqui, e essa parceria vai fazendo com que a gente vá evoluindo na segurança no negócio, a segurança como uma habilitadora do negócio, e não como uma travadora. Como o Clebão disse, não aqueles caras chatos, né, que nunca ninguém chama a gente, né, nunca ninguém tem um filho e convida a gente para ser padrinho. Esse cara é chato, não deixa usar o WhatsApp. Eu costumo dizer que eu nunca vou ganhar um prêmio do CISO do ano, não vou sair na Forbes, porque, cara, fazer o básico dá trabalho. Né? Na casa, puxa, eu falo que eu não sou o CISO que impede o WhatsApp. O WhatsApp, você permite usar, cara, no meu negócio, a gente usa o WhatsApp para entrar em contato com a vozinha, para lembrar ela de tomar remédio. Porque é o canal que ela sabe usar, é o canal que ela usa, né, para falar com os netos dela. Então, como a gente dosar, né, o controle de segurança, a necessidade de negócio, é aquela frase, né, Tati, o negócio é aquele carro que quer andar em alta velocidade. E o nosso papel como segurança é ajustar o freio, colocar o ABS, colocar até um paraquedas se for necessário, mas nunca frear o negócio. Então, um pouco do nosso desafio, né, de fazer segurança num setor crítico, né, que precisa correr, mas também precisa ser protegido. Muito bom, e acho que os colegas explicaram muito bem. E, de fato, o setor bancário é mais fácil, altamente regulado. A gente, de fato, tem uma liberdade maior por conta das exigências, mas não necessariamente quer dizer que seja fácil exatamente por conta da experiência e de entregar algo relativamente não está falando do banco, mas altamente seguro para os clientes. E a Tati falou muito bem de, hoje, os CEOs, os presidentes já sabem da importância de segurança e a gente, durante muito tempo que está em segurança, pede esse lugar à mesa, né? Precisamos participar da mesa e hoje já nos vejo participando. Quando a gente vai falar de inovação, acho que a gente precisa fazer o mesmo, a gente descer com o pessoal que está criando o produto e falar, não quero que vocês me chamem quando o produto estiver pronto, eu quero que vocês me chamem quando você tiver ideia. Eu vou te ajudar na análise de ameaça desse cara. Ele vai nascer com um design seguro, porque eu não vou precisar no futuro gastar milhões. E aí eu acabo entendendo isso como uma jornada de segurança. E independente do setor, você tem fases onde, de fato, você não tem maturidade nenhuma. Por interesse, necessidade ou por algum ataque, você começa a investir em segurança e você começa a trabalhar na sua maturidade até você atingir a maturidade plena de segurança. Isso é o que a gente costuma ver no mercado. O que eu gosto de colocar é a quarta fase, onde você faz o negócio entender segurança de forma que segurança seja um diferencial de mercado. Isso vai nos dar segurança para não precisar ficar pedindo dinheirinho. A gente tem uma estrutura que vai nos ajudar a fornecer esse budget e os clientes nos veem como um diferencial também. Então, o próximo passo, que eu acho que é muito do que a gente está começando a enfrentar agora, principalmente indústrias mais reguladas como as nossas, que já têm uma maturidade maior, o desafio é esse. O desafio é como fazer isso junto com o time de experiência, e aí não vejo outro jeito senão participar, de fato, ali na concepção. E aí, falando um pouco do budget, que a gente falou também, é inegável, é um desafio para todo mundo e um caos que eu gosto de contar. A gente teve a presença eu esqueci o nome dela, ela era a CISO da Casa Branca à época dos atentados do 11 de setembro, e uma pergunta que eu estava louco para fazer para ela: qual era o seu budget?
e eu fiquei abismado quando ela falou, cada ano era menor. O desafio era sempre a eficiência e atender melhor a segurança de uma forma que você consiga impactar o menos possível, gastando menos. Então, isso já venceu todos os meus argumentos com o chefe, porque estávamos em semana de definição de budget, mas eu achei legal porque isso é um desafio comum, que avançarmos para essa quarta fase de fato entender o negócio o segurança como diferencial do negócio, acaba tirando essa zona cinza que a gente tem na briga por budget. E aí, né, Kleber, acho que falou bem. Qual que é o desafio hoje dos times de segurança? É entender a linguagem do negócio e o negócio entender a nossa linguagem, porque a gente fala difícil, né? Exato, acho que segurança, entender o negócio é crucial, porque senão você Não vai sabe proteger um cofre vazio. Exato. Não sabe Você tem que saber o que você precisa proteger, isso é essencial. Hoje os executivos sabem segurança, quando tem um ataque de ransomware que sai do wall e tal, o que é isso? Isso pode nos afetar, mas o cara de segurança tem que falar, e aí, qual é o nosso ROI, como é que está o nosso NPS, eu preciso participar do negócio também, porque aí você vai entender o que você está protegendo e também entender como você vai transformar isso em eventualmente uma vantagem de segurança. E até o próprio time, entendendo o negócio, ele tem subsídio para trazer ideias inovadoras para que o seu produto use a segurança justamente com um valor agregado no próprio produto da empresa. Exato. Né? Trazer um exemplo, assim, né, puxando o saco, foi daqui, né? Quando eu saí do C6, a minha esposa perguntou para você tem uma conta no C6? Minha conta, a gente tem 3 mil, então eu estou comecinho, né? Eu falei para ela, assim, enquanto o time de segurança que eu conheci estiver lá, eu tenho a conta, porque eu tenho certeza que é uma das instituições mais seguras que eu conheço, porque é exatamente isso, né? Assim, estar pensando em algo traz os times que são necessários justamente para fazer isso seguro já na ideia, não é durante a execução. Né? Hoje, na Arco, a gente trabalha muito com inovação na parte mais difícil, que é como inovar um método de ensino. É um troço, né, assim, de outro mundo. Né? Assim, o formato que a gente tem de escola, de todo mundo sentado na cadeira, assim, por isso que teve essa nostalgia, né? Porque ainda é muito parecido. Né? Hoje a gente tem outras formas de fazer isso para tornar esse negócio muito mais interessante. Né? A Arco, ela é associada ao OpenAI, né, que a gente vai ter reconhecido como uma das empresas, né, super inovadoras no uso da IA dentro dos nossos sistemas. E aí, quando isso foi pensado lá atrás, primeiro que quase assim, né, eu pinto cabelo justamente para tentar não perder, né? Eu falei assim, como é agora? Porque a gente tem dados super sensíveis, porque do mesmo jeito que o Alexandre tem lá, né, dados de saúde, a gente também tem dados de saúde dos alunos. Se ele tem uma necessidade especial, eu não posso trazer isso de forma alguma dentro de uma plataforma, porque eu identifico o aluno. Isso pode gerar discriminação. Falar, meu Deus, e agora? Né? Eu não posso trazer, justamente, numa comunicação entre uma plataforma de IA e o nosso sistema, uma coisa que eu não garanto que, por exemplo, ele comece a trazer vieses. Então, a gente tem que se preocupar não só com a segurança da plataforma usando IA, mas eu tenho que me preocupar com como a IA pode me ajudar na segurança, e eu tenho que pensar no terceiro ponto, que é como que eu ajudo a melhorar a segurança da própria IA. Então, isso daqui, né, faz parte de você trazer os times muito próximos. Né? E o linguajar desse, né, do time de segurança, quando vai falar, por exemplo, com o time de produto sobre IA, a primeira reunião a gente foi horrível. Ninguém entendeu nada que o meu time falou. Eu falei assim, gente, a cada 10 palavras, 5 era sigla. E só vocês se entendiam. Falei assim, não dá para ser assim. Né? Falei assim, a gente tem que trazer impactos. Como que é o processo? Qual que é o linguajar justamente desse pessoal que está fazendo o produto? Porque senão eles vão começar a excluir a gente, né? A área chata, né? Ainda mais que, né? Assim, 4 advogadas, né? O desafio lá é de falar como que eu falo uma linguagem de pessoas normais e não justamente uma linguagem de pessoas de segurança, né? Isso tem trazido muito, assim, um efeito muito bom, né? Quando a gente vai, por exemplo, para um board, a gente não traz, assim, até ransomware a gente nem fala, a gente fala que, assim, criptografia de dados, a gente nem traz mais alguns termos que são comumente agora, né, entendíveis, porque a gente agora tem uma outra preocupação, que é falar assim, olha, gente, a gente tem que falar para todos os níveis. Aqui é um exemplo, né? Então, assim, a indústria, a área médica, justamente, né? A área financeira e a área de educação. São 4 áreas diferentes. Se cada um de nós 4, justamente, vou falar com o board das 4 empresas,
gente, é um linguajar diferente, né? Porque no final das contas a gente tem que trazer uma coisa muito mais próxima do ser humano. E quando você consegue provar que a segurança ela pode ser um diferencial do seu produto, isso é utilizado inclusive na venda do produto. Então, assim, hoje a Arco ela usa, assim, ó, a gente usa a inteligência artificial e a gente tem segurança em cima das plataformas, a gente não usa os seus dados, a gente não coleta os seus dados justamente para interagir com a plataforma. E quando a gente traz isso para a escola tem até um alívio, né? Assim, ela fala assim, então vocês não precisam dos dados dos alunos? Não, a gente justamente precisa, a gente vai analisar o comportamento dos alunos e baseado nisso, a gente vai trazer subsídio para os professores a eles assim, acelerarem o processo de ensinar, de corrigir, de criar material, né? Então a gente não leva, né, dentro das interações entre diferentes sistemas dados propriamente ditos, a gente traz perguntas e respostas, né? Que foi a maneira mais fácil e mais eficiente que a gente trouxe de, né, não deixar as minhas cotas divulgadas morrerem de coração lá que está vazando dados, né? Ou que está usando dados justamente para ensinar uma LLM da vida. Muito bom, que aula. E pegando alguns aspectos que vocês consideraram, né, se a gente pensa em processo de governança, compliance, tem dois setores regulados aqui, né, DASA com a Anvisa, bancos com C6 com o Banco Central. Isso implica em maturidades maiores, né, de adoções, de processos, governanças e, consequentemente, níveis de implementação tecnológica diferentes também, né? O setor de educação, até antes da pandemia, tinha um nível de adesão tecnológica bem... O motivo da Arco crescer é porque a Arco ela estava mais à frente, justamente do setor do mercado. Por quê? Porque ela já fazia um material que era físico e digital e já tinha plataformas que eram puramente digitais, né? Aí até me lembrou uma frase que eu escutei do Zé essa semana, assim, a partir do momento que você cria um produto digital, segurança ela é uma responsabilidade sua de ser implementada, né? Eu falei assim, é exatamente isso. E isso fez que na pandemia um monte de métodos de ensino entrasse no maior desespero aqui, né? A gente estava aqui, né? Então a gente sabe qual era o desespero. Para falar assim, como que eu vou ensinar um aluno na hora? A minha filha passou por isso, né? Assim, porque o material dela era todo impresso. E como que eu vou fazer isso? Aí ficava naquelas videoconferências que tinha 30 alunos, uma algazarra, não tinha controle nenhum, né? Porque as videoconferências evoluíram nos últimos 3 anos, gente, não é nos últimos 5, né? Então, se a gente pegasse lá, não tinha controle de mutar os alunos, né? O professor ficava, não tinha como mutar e não parava de falar. Aí, a Arco, ela já tinha um sistema digital com uma interface muito mais amigável. E aí, isso sim, teve um monte de escola que trocou o material didático no início de 2020, quando justamente começou o lockdown de tudo, para os materiais da Arco, sendo que ela já tinha pago do outro, do concorrente. Então, ela pagou 2 vezes, até, justamente para poder fazer com que a escola não parasse. Então, eu acho que... né, já vinha puxando um movimento de inovação, ele traz exatamente isso. Se você está à frente, no final das contas, você também está mais bem preparado para a diversidade. Então, a gente falou de governança, compliance, tem outro aspecto que eu queria entrar nessa rodada, então é cultura organizacional. E isso, né, às vezes não falar a linguagem que as outras áreas entendam. Então, isso, e até porque muitas vezes a vulnerabilidade vem de dentro da organização. O Alexandre comentou de usar o WhatsApp, às vezes acessar algum conteúdo indevido que gera uma vulnerabilidade, uma brecha para o atacante. Então, essa cultura e conscientização, educação digital interna também é importantíssima. Um diálogo compreensível para as outras áreas. Vocês vão começar a falar termos ali que os caras vão olhar para o seu cara e vai dar tilt, tá azul ali, né? Então, em termos de governança e cultura, uma rodada rápida, até porque é um tema pesado para a turma aqui, depois a gente ir para a parte boa também, de business. Começar com a Tati. Tô apanhando nesse microfone toda vez. Quando a gente fala de cultura, a gente precisa entender, e eu acho que isso tem tudo a ver com toda a parte de CX, né? Quem são os nossos clientes, né? E na área de segurança, a gente tem diversos clientes internos na companhia, né? Então, a gente precisa segregar a questão de capacitação, toda a parte de treinamento, toda a parte de conscientização do público que a gente quer atingir. A Suzano tem em torno de 26 mil funcionários próprios, com terceiros a gente está chegando a quase 40 mil. E a gente está desde a floresta até nos outros países vendendo o nosso produto final.
Então, quando a gente fala dessa dimensão de público que a gente trata, é muito complexo falar de cultura, porque simplesmente você não tem uma persona única ali para você poder identificar e conseguir fazer esse trabalho. Então, acho que o principal é você conseguir entender quais são os principais focos que você quer ter dentro da companhia, os principais objetivos que você quer alcançar e no restante você fazer isso de forma massificada, né? Mas é difícil essa questão da cultura. Acho que é uma das coisas que mais leva tempo dentro de segurança para que você consiga atingir bons patamares. Mas nada que uma boa campanha de phishing com um bom brinde, com uma boa brincadeira, que as pessoas acabam não se conectando com você, né? Mas mais do que isso, e vocês falaram super bem sobre isso, a gente não pode falar a nossa linguagem. A gente tem que falar a linguagem do nosso cliente interno ou do nosso cliente externo. E quando a gente fala de parceiros, a gente também precisa falar a linguagem dos parceiros. E quando a gente fala de produto digital, quando a gente fala de startup, a gente precisa entender aquela linguagem que também é muito difícil para a gente, né? Suzano é uma empresa rodeada de fábricas, há 100 anos fazendo produto fabril, e é muito difícil você conversar sobre tecnologia e digitalização no mercado que, ao mesmo tempo, ele cresce e evolui tecnicamente falando com inovação, mas onde você tem parceiros fazendo o mesmo trabalho, da mesma forma, há 50, 60, 100 anos. Então, você tem que identificar muito bem quem são os seus interlocutores, com quem que você quer conversar e com poucos objetivos, né? Porque se você quiser ampliar muito, fica muito difícil. Você trabalha massificadamente, mas você tem pequenos objetivos e ali você vai galgando. É o que eu acredito, né? E cibersegurança na Suzano responde para que área? Quem está acima? Hoje eu estou abaixo de uma CIO, que é a Josi Saad. Ela veio da Vale, então ela está conosco tem 1 ano. A gente acabou de ter uma reestruturação, então a gente estava dentro de uma área de VPs, acima da Josi tinha o VP de inovação, de toda a parte de estratégia da companhia. A gente acabou de ter uma reestruturação e a gente foi para a área que é uma das principais áreas da companhia na questão de engenharia, né? Então a gente acabou de ser unificado com o time de engenharia dentro de toda a parte de VPs. Então, a gente está basicamente dessa forma. Mas toda a parte de inovação, toda a parte de transformação digital está conosco. É o nosso time que acaba atuando nisso. Ótimo. E, Ale, a Tati trouxe bastante sobre a visão da cultura organizacional. Queria aproveitar que você está no setor regulado, então, puxar um pouco mais para a governança, quais os desafios que você tem vivido nos processos de implementação ali. Sim. Assim, no caso do setor, no setor da saúde, a regulação que mais pesa para a gente é a da LGPD, né? Diferente do setor financeiro que tem um Bacen, ali que é chato, né, com relação aos controles, a gente não tem ali um órgão tão forte como o regulador, mas a gente tem um propósito, né? A gente tem um propósito de cuidar dos dados dos nossos pacientes da mesma forma que a gente cuida da saúde das pessoas. É essa cultura que a gente martela, né? É como educar a criança, né? A repetição é a mãe da retenção, né? A minha esposa, ela é médica. E eu acho muito, de tanto conversar com ela sobre esse tema, eu fico observando nela que cultura é comportamento, né? É a cultura do cuidado. Hoje, quando ela pega algum resultado de exame que ela tem um consentimento, ela pega aquilo com cuidado, porque aquilo é como se fosse um tesouro que não é dela. O paciente confia no propósito de uso daquela informação. Ela pega aquilo, usa e rapidamente ela entrega, porque não é dela. Como que a gente cria essa cultura, né, do cuidado do dado para toda a companhia? Porque os times de segurança, diferente do Clebão, que tem um monte de gente, nas outras empresas não tem tanta gente assim. Brincadeira, Clebão. Então, eu preciso desses aliados, né? Alexandre, você deixa usar o WhatsApp? Sim, mas eu oriento como usar e como não usar. Você não pode usar o WhatsApp para mandar um resultado de exame com todos os dados ali da pessoa. Preciso mandar uma foto, eventualmente o médico quer trocar ali uma imagem. Cara, manda descaracterizado, manda sem informação do dono daquele paciente. Então, muito essa cultura, e isso dá trabalho, é trampo. Como o Simon Sinek fala, né, é um jogo infinito.
Né? Cibersegurança é um jogo infinito. Ah, Alexandre, você só pede dinheiro, vai acabar? Eu falei, nunca. Porque cada vez que você inova, a gente precisa de mais dinheirinho. A gente está regulando aqui. Gasta mais aqui, gasta menos. Então, essa cultura de mostrar a relevância da segurança, né, da gente... Na DASA, por exemplo, tem nas nossas campanhas de phishing, a gente tem um canal de e-mail que a gente criou que a gente chama de e-mail suspeito, inspirado no Itaú. Não tem problema falar, né? E-mail suspeito@dasa.com.br. Cara, isso é muito legal. Eu fico muito feliz quando um assistente do financeiro recebe um e-mail esquisito que não foi o teste de phishing, que, cara, foi aquele primeiro e-mail da campanha dos criminosos que direcionaram lá no financeiro. O financeiro, opa, alto lá, manda para o e-mail suspeito, o time vai lá e avalia, olha, obrigado, era phishing. Quantas máquinas receberam? 900 máquinas. O time do SOC vai lá e identifica quais foram as máquinas e apaga o e-mail. Cara, não foi a minha solução de 3 milhões. Foi a conscientização de uma pessoa. O médico fez a mesma coisa. Então, esse trabalho constante. Não tem uma regulação tão forte nesse sentido, mas tem um propósito. Um indicador interessante do impacto de um incidente na saúde. Esse mês saiu um relatório de um instituto, o Ponemon, sobre o aspecto de cyber no nosso setor. E tinha uma informação bastante impactante, que empresas de saúde, hospitais que tiveram incidente cibernético, aumentou a mortalidade, a taxa de mortalidade nessas instituições. Por quê? Porque o equipamento que cuidava do paciente ficou indisponível, a informação ficou indisponível. Como fazer uma cirurgia se eu não tenho o resultado do exame para a tomada de ação? Então, a importância de cuidar, a importância de proteger. Você lida com vidas, né? A complexidade é num nível muito superior a qualquer outro segmento. E se a gente pensar, o setor de saúde é o único que não chama de cliente, chama de paciente, tem que ter paciência, já está numa fase crítica da vida. Então, é difícil o cenário aí, né? São guerreiros ali para garantir uma experiência que aquele momento ruim se torne mais positivo. O menos ruim possível, né? Vamos dizer assim. Olha, Carol. Na boa, muito bem, Ale. E assim, acho que a questão de cultura, a questão de governança e a questão de inovação, elas não têm como não estarem ligadas. Dar um exemplo aqui, a gente é um banco que inova muito e somos muito regulados e muitas vezes a gente até precisa explicar para o regulador que esse jeito que a gente está fazendo é diferente do que eles estão acostumados e mais seguro. Então você tem que lutar do outro lado também para mudar o mercado e fazer essa inovação ser aceita como algo já estabelecido, não algo que está ali no checklist do auditor. Mas só um pouco de cultura, a gente também tem mais ou menos o mesmo tipo de e-mail aqui, tal, mas assim, um trabalho que a gente gosta muito de fazer e falar e de mostrar para o pessoal é a responsabilidade compartilhada. Né? A segurança é responsabilidade de todo mundo, não é só do time de segurança. Estamos aqui como um time consultivo para ajudá-los, mas se você vê alguém estranho andando no banco, a sua responsabilidade é acionar segurança patrimonial, e se você vê alguma coisa suspeita, seja um e-mail, ou uma foto, uma informação, seja qualquer, a sua responsabilidade também nos trazer mais. O jeito da gente também deixar isso um pouco mais tranquilo para a galera é levar exemplos, porque não basta só o bloqueio, falar assim, não, você não vai fazer isso porque não é seguro. Vamos dar exemplos. Então, por que vocês bloquearam o chat GPT quando saiu? Tem um monte de coisa aqui que me ajudar. Gente, a gente vai liberar. A gente vai liberar com segurança, por quê? Olha o exemplo aqui, tem uma grandíssima empresa multinacional que liberou e vazou um projeto secreto. Você já quantificou o risco para a pessoa e ela vai entender. Então você não vai ficar mais como um chato. Não, isso é uma coisa que acaba ajudando muito a gente na questão de cultura, porque depois de alguns anos rodando assim, qualquer coisa que eles veem diferente, não, a gente precisa de alguém de segurança aqui para entender, a gente está pensando. E isso é ótimo, isso ocupa muito a nossa agenda, porque muitas vezes eles até nos chamam por assuntos que eventualmente nem precisaria, mas é um prazer ir lá e ajudar e pelo menos participar mesmo assim. Por quê? Porque você
não vai criar essa barreira e você vai estar vendendo mais um negócio que também é essencial para a gente. Então, além do que a gente costuma ver de programas de cultura, seja phishing, seja o post-itzinho disparado pela empresa, aculturar o time de segurança para dar uma resposta acolhedora quando é questionado, também é algo muito importante, a gente trabalha muito aqui dentro. Lá na Arco a gente tem o hashtag segurança, privacidade e responsabilidade de todos. Né? Até entrando muito em linha disso que o Kleber falou, né? E também muito parecido com o do Alexandre, a gente, com a área de educação, tem lá um órgão regulador, como seria, né? Bacen, LIBA, CVM, esse tipo de coisa. Né? Mas os dados nossos são tão críticos, tanto é que eu e o Alexandre, a gente já é classificado na NPD lá com alto risco sem fazer nada. Né? Sem fazer nada, já está lá assim, você já é classificado como uma empresa de alto risco. Né? O que a gente faz em relação à cultura lá é a gente tentar ser mais leve. Né? O meu time, ele gera muito, né, material, e aí eu trago muito para isso assim, a gente tem que ser compatível com o que a gente vive hoje em dia. Então a gente tem que ser divertido, curto e um linguajar muito informal. Então não tem nenhum problema da gente tirar sarro de nós mesmos, gente. Assim, né? A área de TI, né, e traficante de drogas, eu nunca tem usuário, né? Do mesmo jeito que o hospital tem paciente, né, a gente não tem usuário, né? Então a gente usa muito a descontração, né? Eu tenho um cachorro que chama Vaquita, né? O nome dele é o apelido, né? Eu uso ele, inclusive, justamente, né, no material formativo lá, né? Quase todo mundo conhece Vaquita, porque é assim que a gente traz, né, a coisa mais próxima da vida nossa particular. Né? Então a gente tenta fazer muitos links, assim, a Arco, a gente também libera o WhatsApp, tá? Então, o pessoal fala assim, nossa, a gente achou que você ia bloquear tudo, fazer então, mas vamos pensar no caso da pessoa de linha de frente de vendas que está lá no meio do Amazonas, numa escola que usa um material nosso e a única coisa que ela tem é o WhatsApp meu. Eu vou falar para o cara acessar a VPN, não tem internet, meu. Como vou falar para o cara fazer isso, né? Assim, então a gente tem que ser muito flexível, tem que ser muito adaptável e o que a gente tem que pensar aqui é que existir uma cultura no nosso time de parceria, entender que o risco existe, então, assim, parte do princípio que já vazou, parte do princípio que a pessoa clicou no phishing, parte do princípio que a pessoa mandou e-mail para quem não devia, e como que a gente vai lidar com isso, né? E como que a gente vai lidar também na educação, justamente da pessoa, porque se a gente entrar na punição, aí você vira xerife e aí já é, né? Assim, aí ninguém vai te chamar para almoçar, né? O melhor meu amigo lá assim, apesar de, né, eu tenho dinheiro infinito, o Cefu o maior parceiro que eu tenho. Primeiro que não mudou, a pessoa pão duro pra caramba, né? Então eu falo assim, gente, se eu fosse trazer dinheiro, era de vendas. Eu gasto dinheiro. A única coisa que eu quero fazer aqui é gastar muito bem. Então a gente gasta com muita consciência, né? E a gente olhar para o que é, né? A Tati trouxe muito bem, o que é prioridade. Se eu quiser fazer tudo, eu não faço. Porque tudo é prioridade e aí você não vai ter o que a gente chama, né, de acabativa. Você vai começar um monte de coisa e não vai acabar nada. Então, assim, a gente tem que olhar realmente quais são os focos que a gente quer ter, como que vai ser esse degrau por degrau de melhorar a nossa maturidade e como que a gente traz isso, inclusive, para o produto. Como que as escolas enxergam a gente como segurança mesmo, né? Uma das iniciativas que a gente está começando a discutir, né, para tentar já alavancar isso no ano que vem, é o meu time de segurança ir nas escolas e falar quais são as práticas que a gente usa, tanto nos sistemas, e como que as escolas podem fazer. Gente, a escola não gosta de sistema, não gosta. Ela gosta de planilha, no máximo uma coisa impressa, né, no papel A4 lá, e ela escreve a caneta e depois digitaliza. Né? Toda escola tem um scanner para fazer isso. Né? Então, assim, a gente levar para ela o que é uma boa prática, ou como que ela pode justamente, né, mudar um pouco a forma de trabalho para se tornar mais segura e linkar isso também com a convivência da escola, ela é importante até porque faz com que a escola tenha confiança justamente no que a Arco está fazendo, no time de segurança da Arco, e entende que o time de segurança ele não é aquele time que está desassociado do próprio produto. A gente faz parte da empresa e do produto. Muito bom. Então a gente compreendeu um pouco o lado mais profundo dos gestores de cibersegurança, agora para entrar na convergência de fato com o negócio, que é a jornada do cliente,
que é garantir uma área de inovação aberta. Se a gente for pensar nas fricções que a gente tem como usuário, né, não de drogas, mas de tecnologia, no mundo real, a gente tem o CPF, o RG, você vai fazer check-in, seja qual companhia aérea, você vai apresentar sempre o mesmo documento. Então, isso te identifica para qualquer região que você vai. Agora, quando a gente vai acessar o aplicativo, cada um você tem um login sempre, tem que preencher uma série de perguntas, informações sobre o seu perfil. E quando que a gente vai conseguir ter uma jornada mais fluida, talvez com uma identificação única, né, do usuário, representando também a persona dele no mundo real. E quando a gente fala de ter uma jornada segura, que é importantíssimo, que isso garante a reputação de uma empresa, né? Só que isso também tem camadas de segurança que gera fricções. Como contar esse dilema de conseguir ter um equilíbrio e uma fluidez, né? E quando vocês sentam na mesa com o C-Level de CX, com o C-Level de inovação aberta, como que é essa conversa? E olha, depois que vocês opinarem, eu vou abrir o microfone para alguém C-Level de CX ou de inovação, para a gente ouvir o lado de lá também, hein? Então, vamos começar com a Tati, eu vou botar no seu colo. De novo. Na Suzano, eu recebi 2 desafios de área de negócio. E o primeiro desafio foi, dentro da nossa plataforma de e-commerce, de que a gente não poderia ter usuário e senha para os nossos clientes. Porque, dentro de uma análise que o pessoal estava fazendo, isso trazia complexidade e fazia com que os nossos clientes desistissem de comprar os nossos produtos. E iam comprar, de repente, na Calunga, nosso produto final. Então, quando você comenta sobre esse desafio, ele é um desafio para a gente. Eu acredito que o mercado está muito evoluindo para o B2C, e quando a gente fala de B2C, a gente tem que falar de simplificação de acesso, a gente tem que falar de controles mais unificados, e eu acho que as plataformas elas precisam estar preparadas para isso, né? Então, do lado de segurança, e eu tenho colegas aqui que conhecem muito mais a parte B2C que eu, inclusive, mas a gente já está olhando para isso e a gente já vem buscando isso. Existem soluções de mercados prontas para isso, para te trazer simplificação. O ponto é, as soluções elas estão preparadas para utilizar isso ou elas estão olhando só para o contexto dela dentro do contexto todo do que ela trabalha no negócio, né? Então, o que eu vejo muito é que a gente tem soluções isoladas e elas não se conversam nessa questão, né, de B2C. Dentro da Suzano, a gente está numa jornada de melhoria desse cenário nosso com clientes. É um desafio para a gente de tecnologia, de como que a gente melhora isso e de principalmente como a gente simplifica. Porque não dá para a gente piorar o cenário, né? A gente precisa melhorar o cenário. E aí a gente começa a falar de controles onde a gente bate nas questões de biometria facial, de biometria digital, a gente precisa simplificar. Mas eu acho que a grande jogada disso é a gente ter, de fato, bases únicas, bases unificadas dentro das empresas onde a gente identifica o nosso cliente de uma única vez. Onde a gente não tem que ter vários controles, vários sistemas, e você tem essa mesma pessoa em diversos lugares. E na Suzano, especificamente, a gente tem cenários que o nosso cliente, às vezes, é o nosso fornecedor. Então, isso traz um pouco mais de complexidade para a gente, porque para a gente, em tecnologia, são contextos completamente diferentes, né? E a gente começa a falar cada vez mais, de fato, de você ter a identidade digital da pessoa. O que ela representa digitalmente para a companhia, né? Eu acho que o maior desafio é a gente conseguir simplificar na unificação. Acho que hoje a gente não unifica isso, e isso gera diversas complexidades. Eu, como usuária, acho extremamente complexo. Como cliente, acho extremamente complexo. Eu sempre esqueço senha, eu sempre reclamo de segurança, quando eu esqueço o que eu faço e o que paga minhas contas. Mas, justamente por isso, a gente não tem plataformas unificadas. Acho que o mercado precisa evoluir para isso. A gente, hoje, é uma identidade digital. Como que essa identidade digital ela representa o mercado? O que eu, Tati, sou na tecnologia? O que eu sou digitalmente? O que eu represento? O que eu compro? O que eu consumo? O que eu gero de valor? O que eu consumo de valor dentro do mercado digital? Porque existe todo esse mercado e toda essa questão. E, ao mesmo tempo, eu vejo que os produtos nos conversam. Eles estão cada um muito focado em entregar aquele seu valor unificado e não entregar o valor unificado para o cliente como um todo. Então, na Suzano, a gente tem se preocupado com isso, a gente tem se preocupado com os nossos clientes. São diversos clientes de diversas nacionalidades, de diversas culturas, e como que a gente melhora isso, como que a gente traz e agrega valor para eles,
simplificando, né? E um outro desafio que eu comentei do desafio do e-commerce, que a gente recebeu essa provocativa, e o outro desafio foi para os nossos clientes internos. Eu tenho, de novo, dentro da Suzano, eu tenho pessoas desde analfabetos trabalhando conosco até pessoas altamente qualificadas na questão educacional. É super complexo falar de digitalização. Como que eu vou falar disso? Como que eu vou trazer digitalização na ponta quando eu preciso falar de educação básica? Quando eu preciso ensinar pessoas sobre aquela questão? E eu parto da premissa que o acesso não é ter conhecimento. Então, a pessoa ela usa o WhatsApp, ela manda uma mensagem de voz, ela está digitalizada. Mas ela não escreve a mensagem, ela não consegue ler a mensagem, né? Mas ela está digital. Ela está comprando digitalmente, ela está acessando seus recursos digitalmente. Então, acho que é um grande desafio da gente falar da simplificação e olhar para todas essas nuances, que principalmente, na minha visão, no mercado brasileiro, a gente esquece um pouco disso. A gente olha para o cara que está no iPhone, a gente olha para o cara que está no último celular, que ele está no último MacBook, e a gente esquece da massa brasileira consumidora, daquela galera que está ali consumindo e esperando o produto, mas que a gente também precisa olhar com carinho para esse mercado que a gente tem regional, né? Que eu sofro bastante na Suzano por essa diferenciação que a gente tem, e a gente sempre conversa com a RH, a gente sempre está falando de cultura, de como a gente traz. Se a Suzano realmente quer inovar, quer digitalizar, eu preciso falar de educação de base, eu preciso falar de como a gente traz essas pessoas para dentro. Porque no final, quando fica difícil, o cliente não usa. E eu concordo com a provocativa que a gente recebeu. Ficou difícil, o cliente desiste. E desiste mesmo. A mesma coisa para cliente interno, a mesma coisa para cliente externo. Então, acho que a gente precisa falar de simplificação, acho que a gente precisa falar de unificação de base, a gente precisa evoluir para uma conversa em tecnologia sobre definir uma pessoa digital, né? Acho que a Meta tentou fazer isso um pouquinho, acho que falhou um pouquinho também com isso, mas a gente precisa falar dessa persona digital que nós somos no mercado, como clientes, como consumidores, como fornecedores, como produtores de conteúdo, como um todo, né? Muito bom. Agora vou levantar a bola para os dois do setor regulado aí, Clebão e Alexandre. Vocês têm exigências a mais, né, que os demais setores, de forma natural aí, para responder, mas quando a gente fala em inovar para fidelizar o cliente e garantir o crescimento do negócio, tem que ter um cuidado a mais também. Então, você tem que deixar de ser um bloqueador para ser um facilitador. Não é se vou inovar, é como vou inovar. Né? Então, você tem que achar o caminho junto. Não vai falar, não vai fazer isso. Vamos encontrar o caminho juntos. Você tem que estar nessa mesa. Como que é esse diálogo que vocês vivem ali, então, com a área de CX, com a área de inovação? É fluido? Como tem sido esses desafios? Macão, você disse que tem vários colegas aqui dessa área, né? Quem é aqui da área de UX? CX? Mensagem para vocês. Sejam amigos do time de segurança desde criancinha. É essa a minha missão hoje. Né? Chegou um novo executivo de CX, one-to-one, para explicar para ele e falar, cara, eu quero estar abraçado contigo. Eu aprendi na DASA que design é comunicação. Me chama para a gente ter conversas. Tô contigo, Tati. Como que a gente cria uma jornada, uma navegação fluida e segura? E, cara, não vou conseguir isso, eu falando para ele colocar NFA, colocar um monte de controle, checa isso, checa aquilo outro, sem conversar com ele. Né? É muito do que o Clebão falou, a gente precisa conhecer, vocês precisam conhecer as nossas questões de segurança, então a gente sentados ali, olha, esse é o modus operandi da fraude. É dessa forma que o crime organizado explora a forma como a nossa aplicação foi construída. E, cara, é tão rico isso. Outro dia eu estava numa conversa dessa, que o menino de design era um controle que a gente queria implementar, o pessoal, não, que isso causa fricção. Só que como estava todo mundo ali engajado, e o exercício da empatia do meu time e do time de design, cara, teve um momento ali que o menino falou, puxa, mas isso que você está falando, se a gente colocar nesse momento da navegação do paciente dentro da nossa unidade, se a gente colocar aqui o controle X, atende? Quase tive um tremelique, porque era exatamente esse tipo de discussão que a gente queria ter.
Porque segurança isolada, demandando controle, e CX fazendo lá um negócio, esse tipo de coisa que nem a Tati falou, cara, não, tem que ter usuário e senha. Não dá para não ter usuário e senha para acessar o resultado de exame, para fechar um negócio dentro de um site de e-commerce. Como que eu consigo fazer isso de uma forma fluida? Cara, é só sentando junto, só entendendo as dores dos dois lados e a gente fatiando esses controles, dosando o risco, o que dá para fazer agora, o que dá para fazer depois. Tem coisas legais, tem muita tecnologia legal. Olha que legal que o governo fez. Não combina muito isso, né? Legal que o governo fez. A parte da autenticação lá do GovBR. Cara, é muito legal, super seguro. Toda vez eu esqueço a minha super senha lá, não tem problema. Porque para trocar senha, usa a biometria. Super fluido, entro lá no social, pago lá a minha secretária do lar. Cara, não dá para a gente usar esse mesmo modelo no corporativo? Mas é com conversa, de novo, gastar sola de sapato, chamar o time de UX, sejam amigos do time de segurança. Eu acho que talvez o setor financeiro seja o que esteja um pouco mais próximo dessa unificação devido ao Open Finance. Mas a gente já tem protocolos estabelecidos que eventualmente nos auxiliariam nessa questão. Todo mundo já deve ter enfrentado algum cadastro, mas só coloca seu Gmail, está valendo, você já está cadastrado ali. Acho que esse é um caminho e talvez das Big Techs que tenha feito isso um pouco melhor, na minha opinião, é o LinkedIn, que tem um jeito de você validar seu passaporte para ganhar um vizinho. Isso eu achei bem legal, porque aí você consegue implementar um sistema global para unificar. Mas falando um pouco dessa nossa parceria entre usabilidade, experiência, CX e segurança, é o que você falou. Olha, um dos nossos times mais parceiros hoje é um time de Human Experience, porque a gente, inclusive, teve casos de... É uma feature de segurança, porque é uma tela onde segurança define o comportamento, mas ela foi desenhada a pedido do time de segurança pelo time de Human Experience. E a gente só conseguiu fazer isso por estar ali no começo do projeto. Isso, inclusive, nos traz a capacidade de, cara, a gente não precisa desse produto essa, porque a gente já tem uma validação forte aqui dentro do sistema criado por nós mesmos. Mas uma coisa que eu acho bem legal, e foi uma experiência incrível, e foi lá bem no começo do ano, foi criar a experiência fluida do onboarding, que é a parte mais crítica para o banco, com documentação, validação, se a pessoa é ela mesma, sem ser um processo ali de agora faz isso, esse formulário gigante, vou mandar fazer validação, espera 3 dias. Não, é um chat, você parece que está conversando no WhatsApp, dali 5 minutos, acabou a conversa e sua conta está aberta. Quando a ideia chegou, eu confesso que eu gerei assim, falei, isso não vai dar certo. Mas que bom que foi nesse dia que essa parceria nasceu, porque foi quando as coisas começaram a nascer junto e a gente viu esse ganho. Então, acho que, de fato, não só ser amigo, mas, cara, tive uma ideia, você acha que isso tem credibilidade? Vamos fazer uma modelagem de ameaça aqui. E hoje, o pessoal de One Experience, que eles são interessados, falam, mano, você viu a última ataque? Você estava sabendo disso? Putz, legal, já viu isso? Isso aqui é o próximo produto. E eles já estão fazendo requisitos de segurança para dentro. Então, ter essa experiência, eu valido que é uma coisa muito, muito importante, muito beneficia muito o emprego nessa questão. Chiro, obrigado. Trazer uma observação na verdade, você falou que você tem cliente que é fornecedor. A mesma pessoa para nós, ela pode ser dono de escola, responsável financeiro, aluno, responsável pedagógico, então assim, vários perfis de clientes, né? Pelo menos uns 7. Né? E aí como que a gente unifica isso, né? Se você vai falar para uma escola que só usa assim, o WhatsApp, eu justamente imprimo, eu falei, imprime o papel lá para preencher a caneta. Não, você tem que ativar o MFA. Gente, é um negócio de outro mundo. Né? Se você vai perder a escola, com quase certeza. Né? Não sei se seja uma grande rede, não, acho que mesmo se for uma grande rede, ainda pode não dar certo. Né? E aqui a gente, justamente, o time ele começa a pensar diferente. É um cliente costumado, é um aluno realmente que regularmente ele acessa
Se um aluno que regularmente ele acessa uma escola, que tem uma pessoa que regularmente acessa, mesmo nos lugares e tudo mais, eu consigo ter outros mecanismos de identificar a máquina da pessoa, de onde que ela está acessando, qual o comportamento que ela segue e tudo mais, até para evitar de falar assim, olha, você está tendo um comportamento meio esquisito aqui, que você nunca fez movimentação de repasse e você está querendo fazer isso. Não pode, né? Eu vou te pedir algo a mais para você realmente validar que você mesmo e poder seguir, né? Mas, no mais, assim, eu acho que quando a gente tem, no nosso caso ali, que são como se fossem clientes costumados, eles são mais fáceis. Você consegue ter uma série de características que você fala assim, eu só vou pedir uma autenticação a mais se a pessoa está usando um computador que ela nunca usou, de uma localidade que ela nunca usou, né? Ou está tentando acessar a parte de sistemas que ela nunca usou, e aí a gente tem que fazer isso. Mas a gente também tem uns casos que, por exemplo, é a avó que compra o material da aluna. Aí ela só faz isso uma vez no ano. Então ela não é mais um cliente acostumado, né? Ela vai ser um cliente de uma única vez. Aí é justamente, né, assim, o público que tem mais dificuldades. Se você colocar um monte de coisa ali, para falar a verdade, ela é mesmo, né? No setor de educação, isso é mais difícil. Tá? Então, assim, qual que é a solução hoje do setor de educação? Coloca uma pessoa para conversar. É a mais fácil, né? Infelizmente, ainda assim, né? É a adaptação que a gente tem dentro de certos mercados, né? Então, quando a gente tem muita fricção, o mais fácil é colocar pessoas justamente para interagir, né? A gente até trouxe algumas questões e falou assim, não, vamos, né, colocar uma inteligência artificial, porque a gente assim, consegue fazer com que ela entenda. Mas tá, mas se a gente quer provar que ela mesma, né? Daqui a pouco, com o deepfake, a gente está ferrado, né? Bom, assim, a gente não vai conseguir nem garantir que a nossa cara é a nossa cara mesmo, a nossa voz não é a nossa voz mesmo e o nosso comportamento não é o nosso, né? Então, assim, como que a gente vai ter dispositivos de caminho para evoluir? A gente vai ter que pensar fora da caixa, né? Acho que esse é o ponto, né? Até pouco tempo atrás, pensar que, há 10 anos atrás, a gente falava de MFA, nossa, né? Só quem era de segurança era muito nerd, né? Tinha um monte de gente de segurança que, né, colocava a senha no post-it. 8 dígitos no máximo, se você falasse que a senha tinha 8 dígitos, já que você matava qualquer coração. E agora a gente, como empresa, a gente quer forçar que as pessoas tenham 12 dígitos de senha. Vai para o post-it, vai para a tela do monitor, com certeza, né? Vai ficar anotado na mesa. Né? E aí você vai falar assim, como que a gente vai fazer justamente com que isso mude? Gente, assim, cofre de senha não é a única solução. Vai ter que pensar em outras formas, né, de facilitar a vida dos nossos clientes internos, facilitar a vida dos nossos clientes externos, né, e pensar justamente nesse caso que é o cliente costumado e o cliente não costumado. Sim, com certeza. Só um parênteses. Hoje, a Microsoft já oferece serviço, você não precisa de senha para logar. Você coloca o seu e-mail, ele manda um push para o seu... Como se fosse só MFA, só digita e a gente já está implementando isso aqui. Então já está eliminando a senha para os usuários normais, eles vão passar só. A tendência do mundo é o mundo sem senha, né? Porque, assim, é impossível manter isso do jeito que está hoje, né? Eu tenho um cofre de senha lá, tem 400 cadastros lá dentro daquele negócio, né? E minha filha, que tem 13 anos, sabe usar cofre de senha, olha só, que ponto chegamos, né? Mas, assim, não é um futuro, não é um futuro sustentável. A gente vai ter que ter soluções mais fáceis, mais rápidas, né? Como essa de você ter, assim, olha, se você fica com o celular o tempo todo, mesmo se você não tiver com o celular, o que eu faço? Né? Então, assim, você vai ter que ter outras formas alternativas justamente de permitir que as pessoas se loguem e provar que elas são elas mesmas. Obrigado, Chico. E a gente ouviu o lado de cá, sabe, segurança, né? Mas queria abrir um pouco a voz do CX, né? Se esse diálogo é de fato fluido, e eles trazerem um pouquinho a dor do lado de lá. E aí estava pensando num perfil de alguém que está no setor regulado, de repente, no âmbito global. Então, queria ver se a Aninha topa falar, Ana, da sua experiência aí no PayPal, liderando o CX global. Compartilha um pouco como você teve esse diálogo com a área de cibersegurança, pode ser? Não foi combinado, pessoal, porque ela... Bom, gente, obrigada, boa noite a todos. Eu sou a Ana, eu trabalho no PayPal e atuo com as operações de customer services globais. Eu acho que eu penso muito na linha, né, do que vocês falaram de trabalhar junto, né, tem um aspecto colaborativo muito forte. A gente sempre fala que montar um meio de pagamento na internet é fácil, difícil é você gerenciar o risco, né? Então, hoje a gente vê centenas e centenas de empresas montando meios de pagamentos, mas gerenciar o risco acho que é o ponto-chave da história.
E acho que essa é uma das partes que a gente mais se orgulha, né, do PayPal, por ser uma empresa que está operando em mais de 200 países, então a gente consegue ter uma segurança muito forte, principalmente nas transações que a gente chama de internacionais ou cross-border, porque você tem que ter uma sensibilidade, uma tecnologia muito forte para poder pegar os riscos que você pode estar sofrendo, né? E para quem está na América Latina, obrigada. Então, assim, eu sempre gosto de usar um exemplo que a gente tem hoje lá no nosso escritório de São José, que a gente consegue ver real time a pressão, né, de ataques cibernéticos. Então, você tem um globo terrestre, você consegue ver a pressão de riscos onde ela está acontecendo. E a nossa região, sem sombra de dúvida, é uma das mais fortes do ponto de vista de ataque. Por uma série de fatores. Apesar de a gente estar muito evoluído tecnologicamente do ponto de vista de segurança, a gente é uma das regiões mais atacadas e acho que uma coisa leva a outra, né? Sem dúvida. Mas, enfim, eu acredito muito na parceria. E uma das coisas que eu acho bem legal, assim, o pessoal mais técnico conhece, mas é legal compartilhar, que a gente tem uma super parceria com o HackerOne, né? Quem não conhece, é um site dos hackers do bem, onde a gente consegue pagar uma remuneração altíssima para quando um hacker do bem reporta uma fragilidade. Então, essa é uma das formas que a gente usa e também, quando a gente fala de spam, que eu acho que a gente usou o exemplo da DASA, que também usou o exemplo do Itaú, né? Acho que trouxe a melhor prática. Então, hoje a gente tem um spam@paypal, no mundo inteiro a gente reporta e-mails que são considerados suspeitos, tanto cliente como funcionário interno. Isso funciona demais. Então, acho que esse aspecto colaborativo é o que mais funciona no dia a dia. São medidas simples, né, que não requer tanta tecnologia, porque tecnologia custa caro, mas que mudam, né, o patamar da companhia do ponto de vista de segurança. Então, acho que essa é a minha contribuição aqui do que a gente está fazendo hoje. Obrigada.